Boa tarde a todos. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Eric. Começando aqui Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Bruno. É um prazer fazer parte desse painel, de todo, agradecer a todo o pessoal da iniciativa Vilar, a quem eu conheci há um ano já e vi esse projeto dele e esse projeto tem início. E estamos aqui hoje um pouco sobre a atenção ao paciente no domicílio, tratar todos os players envolvidos, esse ecossistema pode se integrar cada vez mais para o benefício dos pacientes não essa Rosa, vice-presidente do Dr. Care, tem tê-lo aqui na mesa. Bom, muito obrigado, Bruno. Eu pedi um pouco do seu áudio aí, mas acho que deu para entender aqui. Então, primeiramente, boa tarde a todos e muito obrigado aí pela introdução. Queria agradecer aqui ao José Vilar e à Iniciativa FIS pelo convite a fazer parte desse painel, né, conectando o ecossistema com o paciente em casa, tema que nos é muito relevante, né, aqui na Bebral. E eu, né, como responsável pelo negócio de ambulatory care na Bebral, tenho isso praticamente todos os dias na minha agenda, né, o quanto as nossas iniciativas de tecnologia, de processos, de conectividade, etc., são importantes para garantir, né, essa conexão desse ecossistema para o paciente que está em casa e que precisa de atenção e de cuidado, né. Então, gostaria de fazer uma pequena introdução aqui de 10 minutos, né, falar um pouquinho de como estamos, né, como está a Bebral nesse ecossistema. Bebral é uma empresa que tem 175 anos, é uma empresa alemã, né, 100% familiar, e que há 55 anos no Brasil, né, entre esses 55 anos, nós temos hoje 3 fábricas no Brasil, né, de medtech, de medical e de pharma, né, trazendo muita tecnologia alemã para o Brasil e, obviamente, garantindo o acesso ao paciente, aos hospitais, aos profissionais de saúde, aos pacientes, né, que isso é muito importante nesse ecossistema para garantir que isso aconteça. Então, nós temos hoje, a Bebral consegue entregar hoje 17 terapias, né, para o ambiente hospitalar e para o ambiente extra-hospitalar, entre infusão, nutrição, anestesia, cirurgia, diálise, tratamento de feridas, controle de infecção, enfim, uma série de terapias que hoje a gente consegue atender aos profissionais de saúde e aos pacientes, principalmente, né, que é o nosso tema daqui. E olhando dentro de uma ótica do que a gente busca, né, em relação ao acesso a esse paciente que está em casa, né, não só o paciente que está em home care, mas ao paciente crônico, né, que é o paciente que está em casa e que precisa de cuidados, vou dizer, ambulatoriais, né, estou falando aqui do paciente crônico diabetes, com hipertensão, e, obviamente, dentro da nossa população, cada vez uma população mais idosa, né, que necessita desse cuidado em casa, que necessita de uma série de cuidados para o seu dia a dia, né. Hoje nós estamos trazendo, né, já estamos trazendo para o Brasil algumas iniciativas importantes, não só de tecnologia, né, para garantir com que esse paciente, mesmo em casa, tenha acesso, tenha o mesmo nível de cuidado que ele, obviamente, tem dentro do hospital, mas e também programas, né? Então, hoje, por exemplo, a Bebral tem um programa que chama Programa Celebrar, onde a gente ajuda o paciente na alta hospitalar e traz para ele uma série de informações e orientações de como vai ser a sua vida fora do hospital, indo para casa, provavelmente de home care, ou voltando para casa de uma maneira
que ele pode dar continuidade ao seu cuidado de saúde ao longo da vida, né? Então, nesse nosso programa a gente encaminha, a gente atende, a gente ajuda os hospitais na alta hospitalar, que a gente entende que é um momento importantíssimo da vida desse paciente, né? Onde ele precisa sair dali com não só ele, como os familiares e o próprio profissional de saúde, o cuidador, uma segurança de que ele vai ter a continuidade do seu tratamento, das suas terapias. Então, o nosso programa Celebrar justamente traz essa orientação, esse cuidado e esse encaminhamento para esse paciente, seja um paciente com feridas ou ostomizado, ou um paciente que tem necessidades nutricionais ou necessidade de continence care também. Então, eu como responsável pelo canal ambulatorial na Bebrown, né, eu venho trazendo alguns temas assim bastante relevantes para que a gente possa cada vez mais diminuir essa distância do cuidado que existe dentro do hospital para o cuidado que é prestado dentro de casa, né? E é claro que existem alguns dilemas nesse sentido, né? Por exemplo, a gente tem sistemas de infusão para casa, a gente tem projetos de diálise em casa, projetos de nutrição parenteral em casa, mas ainda existem alguns dilemas no mercado, algumas barreiras, né, sejam culturais ou tecnológicas, ou até voltadas para a confiança, no sentido da gente conseguir trazer essas tecnologias e conseguir implementar com efetividade essas tecnologias, de maneira que tanto o paciente seja bem atendido, quanto o profissional de saúde esteja seguro, né, o médico e o próprio hospital, né, que está dando alta hospitalar para esse paciente, também se sinta seguro de que haverá uma continuidade do cuidado desse paciente em casa. Então, nesse sentido, né, dentro dessa diferença que hoje ainda existe, né, em relação do hospital e ao cuidado que é prestado em casa, a gente tem alguns pontos aí de discussão, né, que a gente vai discutir aqui nesse painel, são bem interessantes, porque é fato que o paciente está sendo cuidado em casa, ele tem uma redução bastante significativa do seu custo, né, 50% a menos do custo desse paciente dentro do hospital, e claro, trazendo tecnologia, conectividade, uma série de outras nuances são importantíssimas para que a gente possa dar seguimento a uma jornada de cada vez termos mais terapias sendo prestadas no ambiente domiciliar, né? Então, acho que o principal foco aqui claro, é o bem-estar do paciente, ele realmente se sentir bem num ambiente bem seguro, né, e confiante dentro do ambiente domiciliar, né? A gente tem questões, obviamente, de custos e das fontes pagadoras, que são temas que a gente vai discutir aqui, né? E também da custo-efetividade de se fazer isso, né? Que são outros temas que são bastante relevantes aqui para a gente. Então, ia voltar aí para você, Bruno, para a gente dar continuidade no painel, mas esse é um pouco da nossa abordagem aqui para a Bebrown, né, como uma empresa de tecnologia, para conectar esse sistema aí, o ecossistema com o paciente. Obrigado. Uma grande parceira de todos nós tivemos grandes parcerias dos básicos, enfim, é muito paciente que tudo que ela dia todo burocracia e facilidade sem dúvida. Bom, Bruno, cortou um pouquinho, mas eu acho que você passou a palavra para mim. Então, queria primeiro aí agradecer a oportunidade aí para o Josier, para o Rodrigo Vilar e para todo o grupo aí do FIS de estar podendo participar desse painel, que eu acho tão importante.
Eu queria contar aí, aproveitar e contar um pouco rapidamente a minha história aqui, a história da Pixel e como que a gente está inserido aí no desafio de trazer tecnologia e processos para o home care, né? Bom, eu tenho cerca de 18 anos aí na área de saúde, trabalhei alguns anos na Johnson, depois na Bard, que era uma empresa um pouco menor, na GE, e passei um período aí curto dentro da Sodexo, vindo a trabalhar mais ou menos uns 5 meses atrás para a Pixel, tá? A Pixel é uma empresa de health tech, né? Na verdade, é uma consolidação de empresas de health tech. Ela tem em torno aí de 18 anos. É um pouquinho mais nova que a Bebel aí, Eric. Mas foi formado aí com a entrada de um fundo de investimento da Intel Capital lá atrás, que fez a união de duas empresas, da Medical Systems e da Pixel. Essas empresas tinham foco na época na área de radiologia. Então, uma delas tinha o PACS, que é a parte de manejo de imagens, né, de gestão de imagens, e a outra, o RIS, que é um sistema de gerenciamento para clínicas de imagem. Essa empresa, então, começou a crescer e teve entrada também da Riverwood Capital, um fundo de investimento americano, junto com o Ori, e isso permitiu com que a empresa adquirisse outras companhias aí e entrasse no mercado de laboratórios com o sistema de LIS, né, de gerenciamento de laboratórios, o sistema de HES, de gerenciamento de hospitais também, e uma série de outras pequenas empresas que se juntaram. E a ideia da Pixel é realmente estar dentro do sistema inteiro de saúde e, com isso, conseguir acompanhar a jornada do paciente e tornar essa jornada mais fácil por dentro desse sistema. Tá? E isso leva a gente no momento que a gente está hoje, né? De como que a gente leva essas tecnologias que hoje a gente tem dentro do hospital para dentro do home care, para possibilitar que mais procedimento, mais atendimento dessas pessoas possam ser feitos ser feito em casa. Primeiro porque acaba reduzindo o custo do sistema como um todo. E como vocês sabem, o custo vem subindo ano após ano, né? É ótimo porque traz muito benefício, traz uma melhor qualidade de vida, mais tecnologia, doenças que antes não podiam ser curadas, podem ser curadas hoje, ou administradas, mas tudo isso acaba tendo um preço, então tem que ter um balanço aí para que todo esse benefício que está sendo trazido pela tecnologia possa ter acesso à população, né? A população possa ter acesso a ele, não uma minoria, né? E aí bate nesse controle, nessa redução aí e aumento de eficiência. E o home care é uma ferramenta importante para isso. Primeiro porque as pessoas, se eu estou doente, eu gostaria de, na medida do possível, estar na minha casa, tá? Então, se eu puder ter esse tratamento em casa com a qualidade e a segurança que eu tenho no hospital, para mim seria uma primeira opção. E eu acredito que é para a maioria da população. O truque é como que eu levo toda essa tecnologia que a gente tem, todos os equipamentos para dentro de casa. E um dos grandes desafios que a gente tem está realmente relacionado com uma coisa que o Eric falou, que são essas barreiras culturais de aprendizagem e algumas vezes tecnológicas. Né? Muitos dos sistemas que tem hoje, eles foram feitos para serem utilizados dentro de hospitais. E eles são muito complexos. Então, muitas vezes, quando você vai para dentro de casa, você não tem equipamentos para você colocar um computador de última geração, um iPad de última geração na mão de cada um dos profissionais de saúde e dos técnicos de enfermagem, das cuidadoras, fica inviável. Muitas vezes a rede que você tem nesses lugares não é tão boa, então ela não tem uma conexão tão forte, e isso acaba impedindo que você utilize programas que precisam de grande volume de rede, né? Então, eu acho que o grande desafio que a gente tem é como que a gente leva essa jornada do paciente para casa, né, e leva ela com uma tecnologia que consiga ser acessível a essas pessoas.
E é isso que a gente tem trabalhado hoje dentro da Pixel. Como já está dentro dos hospitais, das clínicas, dos centros de imagem, dos laboratórios, a gente já sabe como esse sistema funciona. Então, a gente já tem uma grande parte dessa jornada, né? A gente já pode ligar exames, ligar prontuários ao paciente na casa. Mas o ponto é como eu levo essa tecnologia de uma forma e com ferramentas que as pessoas já conseguem utilizar. Então, uma das coisas que a gente vem trabalhando muito agora é utilizar. A gente tem uma ferramenta de inteligência artificial chamada Lumia, que ela permite ligar prontuário eletrônico e outros exames a ferramentas de mais fácil utilização que as pessoas já conhecem, como o WhatsApp. Tá? Então, uma das ideias que a gente vem explorando cada vez mais é como que eu faço esse contato dessas pessoas para essa entrada na jornada digital dessa forma mais fácil. Então, uma das coisas que a gente tem desenvolvido, por exemplo, é um prontuário eletrônico que pode ser atualizado via WhatsApp. Exames que podem ser entregues via WhatsApp. Hoje, 90, se não 100% da população brasileira sabe usar o WhatsApp. Eu brinco que minha avó, que está no home care, que tem 95 anos, utiliza o WhatsApp. Se ela utiliza o WhatsApp, eu creio que qualquer um pode usar. Então, é uma forma de dar mais acessibilidade, tanto aos enfermeiros, aos familiares, que muitas vezes também participam desse processo. E juntamente com isso, como que a gente liga e utiliza esses equipamentos novos, maravilhosos que estão surgindo, desde relógios que medem temperatura, oxigenação, batimento cardíaco, pressão, até equipamentos de emergência que você pode ter na casa, respiradores, como que a gente faz com que eles se comuniquem mais fácil, né, com celulares, com outros equipamentos, para que essas informações não tenham que ser digitadas, né? E a gente vê isso meio como uma jornada, né? Eu acho que vai começar simples e vai indo, se aumentando de complexidade e de funcionalidade ao longo do tempo, né? Eu acho que vocês lembram algum tempo atrás que toda passagem de avião você tinha que emitir um boleto, né? E tinha que ir com a passagem física, né? Tinha que passar no check-in e tudo. E houve um processo de mudança. Hoje, cerca de 60%, 70% das pessoas, quando não precisam despachar mala, já entram direto, já fazem o check-in direto e não tem contato com ninguém. Praticamente entram quase que dentro do voo, né? Só mostrando o código de barras, o QR Code. Então, é muito essa jornada que a gente acredita, e a gente tem desenvolvido aí sistemas que ajudam tanto os profissionais de saúde como os familiares a poder utilizar essas ferramentas de forma mais eficiente. Vocês estão um pouco comprometido. Desculpa, Bruno, a gente não conseguiu te entender. Picotando seu áudio, Bruno. Felipe, vocês estão me ouvindo? Está cortando, a gente consegue te ouvir um pouco. Agora, é um pouco do que conversamos de limitar a tecnologia para o home care um pouco hardware, com menos investimentos de conexão, conectividade e temos na rua um que vai de enfermagem, mas alternativa da utilização de ferramentas já existentes, como o WhatsApp, não tenho dúvida que tornarão essa inovação do paciente, né, e acesso às quais hoje a gente tem disponível aplicativos próprios aqui do nosso, mas o prestador tem acesso à internet. Então, que a gente tem que pensar nessas alternativas mais leves
e que consigam integrar todo esse ecossistema, né? Que é o que a gente está falando um pouco aqui. Não só, inclusive, da nossa equipe multidisciplinar, mas também como de parceiros, como a B Brown e todos os serviços que... Então, vamos ver se a gente agora um pouco e vamos falar um pouco agora sobre prontuários eletrônicos para os pacientes de home care. Vocês aí da Pixion já conseguem fazer esse prontuário eletrônico home care? Bom, eu acho que eu entendi que relacionado ao prontuário eletrônico, ter um prontuário eletrônico focado em home care. Estou certo, Bruno? Bom, Isso. A gente vem desenvolvendo, a gente hoje já tem prontuários eletrônicos focados em clínicas, hospitais, e a gente tem, dentro de casa, o desenvolvimento de um prontuário eletrônico que ligue a esses prontuários, tá? Que possa ser utilizado em home care. Eu posso dizer que a ferramenta de prontuário em si ela é muito flexível, e ela é tão forte quanto mais parceiros você tem trabalhando ligados a ela. E isso é uma coisa interessante na saúde. Você tem várias empresas que se focam em resolver problemas específicos. Então, por exemplo, existem empresas hoje que estão muito focadas em toda a solução de medicamentos, tá? Então, em saber que medicamento pode ser aplicado com qual dosagem e tudo. Então, o ideal é que os prontuários se comuniquem com esses tipos de ferramenta. Então, tem ferramentas que monitoram, que conseguem, e as que já estão programadas para acompanhando o eletro do paciente, acompanhando a pressão, já dizer se aquele paciente pode ter algum problema ou não. Então, o prontuário acaba sendo uma ligação dessas várias ferramentas, tá? Então, a gente tem trabalhado. Eu acho que o ponto maior, e aquilo que a gente vem falando, é como que eu levo esse prontuário de uma forma mais simples para o pessoal da ponta, para que seja simples de preencher, seja simples de acessar, tá? E, ao mesmo tempo, tenha toda a segurança que a gente precisa ter em relação à confidencialidade de dados, a entrada de pessoas suspeitas ou hackers dentro desse sistema. Então, é um balanço que tem que ter entre os dois, tá? E como que a gente protege também, porque quando você abre, você está saindo fora do ambiente controlado. Quando você está dentro do hospital, quando você está dentro de uma clínica, você está num ambiente controlado, que você sabe quem está acessando e como. Quando você vai para um home care, você abre para muitas outras pessoas e esse ambiente deixa de ser tão controlado. Então, é um desafio que a gente vem enfrentando. E sempre é uma balança de quanta segurança a gente coloca, quanta proteção a gente coloca, contra quanta facilidade tem que dar para que aquele atendimento consiga ser feito de uma forma eficiente para o paciente e segura. Se eu puder te complementar, Felipe, desculpa, Bruno, se eu puder te complementar, acho que a gente até discutiu um pouco sobre isso, em termos de tecnologia, hoje a gente tem no hardware, nos equipamentos, conectividade suficiente para alimentar esses prontuários eletrônicos. Então, em teoria, você não tem ninguém colocando a mão ou tendo que transcrever dados. Tem uma bomba de infusão, que é a Space, que ela é totalmente conectada com o prontuário eletrônico. Então, você prescreve uma medicação de infusão, né, com um protocolo específico, e essa bomba Space ela se comunica com o prontuário eletrônico, que automaticamente alguém remotamente consegue acessar essas informações e ter o perfil ali de infusão. Igualmente, as nossas máquinas de diálise, né, através do sistema Nexadia, também transmite toda a sessão de diálise, qualquer tipo de ocorrência, qualquer tipo de administração de medicação. Então, você tem esses protocolos hoje funcionando. Então, a gente conversou um pouco sobre isso. A tecnologia existe, né? Mas acho que o grande desafio, que é o desafio cultural e estrutural, para poder colocar essas coisas de pé, e é uma jornada, né? Acho que tem que ir conquistando um a um, porque hoje, quando a gente vê o que é as terapias que são possíveis em casa, a gente tem um universo muito limitado frente as inúmeras possibilidades que a gente poderia fazer, né? Como, por exemplo, infusão de medicamentos, como a parte de diálise em casa, como a nutrição parenteral em casa. Então,
eu acho que passa por esses passos aí para que a gente possa fazer a coisa acontecer no futuro, né? Presente no futuro. Eu acho que eu queria até fazer uma brincadeira. O home care tem que passar pelo aquele momento iPhone, né? A gente já tem todas as tecnologias. Se vocês lembram, na época, as tecnologias que o iPhone utilizou eram todas as tecnologias que já existiam no mercado, que outros telefones já tinham. Mas ninguém tinha conseguido colocar elas de uma forma intuitiva e fácil de utilizar, né? Eu acho que a gente está chegando perto desse momento. Eu acho que também uma grande perna que vai ajudar bastante é o 5G, tá? O 5G ele te dá uma capacidade de conexão maior, uma quantidade de dados maiores que você pode passar, mas mais que isso, a velocidade de reação é muito maior, tá? Então, de atualização e tudo. Então, o 5G também vai permitir que a gente acelere nesse processo. Mas se não houver uma revolução na parte de como tornar essas ferramentas fáceis, essa adoção vai ser mais lenta. Eu penso que as ferramentas também, né, a conectividade, tudo também vai ter um impacto muito positivo em termos de custo-efetividade, né, de tornar o processo mais acessível para as fontes pagadoras, porque hoje também é um desafio, né, a gente conseguir demonstrar para as fontes pagadoras de que é mais barato, é mais custo-efetivo você fazer isso no ambiente domiciliar com tecnologia, com segurança, né, e de maneira intuitiva, que eu acho que é muito importante também, né. E você gera também um benefício fantástico. O paciente está em casa, a parte, vamos falar, é outra coisa. A parte conforto para ele, a parte cognitiva, de estar no ambiente que ele conhece. Isso acaba ajudando muito na recuperação e também na manutenção da parte cognitiva do paciente. Eu vi pela minha avó. Minha avó, quando esteve no hospital, ela piorou muito. Quando ela veio para casa, que ela está no home care hoje, ela reconheceu o ambiente, para ela foi uma mudança tremenda. Então, quanto mais a gente conseguir também dar bem-estar para as pessoas, né, junto com a atenção clínica, melhor. Essa parte aí de custo, Eric, é uma situação, uma briga eterna nossa aí, né, com as operadoras, e a gente vem tentando trazer novos programas para atenção domiciliar, como o tratamento a gente chama de case, assumindo os cases, que são aquelas internações de menor tempo para tratamento específico, seja de um tratamento de antibiótico, um tratamento de estomaterapia, seja simplesmente para um acompanhamento, fisioterapia, e uma internação que tenha início e tenha fim, né? E que dentro desse cronograma a gente consiga realmente mostrar aos nossos clientes, né, aos planos de saúde, operadora, o quão importante é essa atenção domiciliar ao paciente, porque para a parte da família, eu acho que isso já está muito bem fundamentada, né? Trazer o paciente para casa, como uma de nossas fundadoras sempre disse, né, que não é da anos à vida, é da vida aos anos. Então, quando você leva para casa, você tem todo o carinho da família, você tem toda o bem-estar, você evita as infecções cruzadas que acabam acontecendo em hospital, principalmente nos pacientes mais fragilizados, e, sem dúvida, o tratamento domiciliar traz esse plus. Eric, você falou sobre um programa chamado Celebrar, da Bebrown, é isso? Eu entendi, é um programa voltado para pacientes em home care. Você quer falar um pouco mais aí sobre... Posso falar sim. O programa Celebrar, ele é um programa de auto-hospitalar, né? É um programa gratuito da Bebrown, o qual ele apoia os hospitais, as instituições, na auto-hospitalar do paciente de estomaterapia, né? Com paciente com feridas, com ostomias, ou paciente que tem necessidade com algum problema no trato urinário, né? Então, à medida que esse paciente sai do hospital com uma nova condição crônica, né, a gente atende através de um corpo de enfermagem, né, altamente especializado, no momento da alta, para poder encaminhá-lo, seja para o domicílio, ou seja para um centro de reabilitação, ou
ele entender como vai ser a sua nova condição de vida, né? De viver com um estômago, por exemplo, com uma colostomia, de viver com uma ferida, qual é o suporte nutricional que esse paciente precisa. Então, esse programa, a gente entende que o paciente, muitas vezes, ele sai do hospital, né, que eu, como eu comentei no meu início, no início da minha fala, né, o quão importante é o momento da alta hospitalar, né, para os pacientes e os familiares entenderem a complexidade da condição desse paciente e o que ele vai encontrar lá fora, né, para ele garantir que ele vai ter uma atenção, um direcionamento, informação e conhecimento sobre a sua nova condição, sendo um paciente crônico. Então, esse programa ele serve justamente para isso. Os hospitais eles contam com a nossa ajuda e a gente encaminha esses pacientes para que eles possam ter a mesma, ter uma condição de qualidade de vida boa no momento que vão para casa, né? Seja em home care ou até no pós-home care, quando ele já volta à vida normal. É um programa que a gente tem a nível nacional e que tem um número 0800 que você pode ligar para a B-Braun e pode solicitar esse programa para o hospital. Bacana, eu acho que isso fala muito com o nosso serviço, né? E não tenho dúvida que a B-Braun tem um caminho grande aí a traçar junto a nós, prestadores, né? De serviço de atenção domiciliar. Felipe, você falou aí também um pouco sobre a facilidade, entre aspas, que é manter todo um sistema de informação dentro de um hospital convencional. Todo mundo no mesmo endereço, todo mundo numa mesma base. E isso é exatamente ao contrário, né? Hoje nós aqui em Pernambuco temos aproximadamente 500 pacientes, cada um em seu domicílio, né? Cada um com a sua realidade de domicílio, né? A gente atende aqui desde do domicílio que tem um nível financeiro lá em cima, a um domicílio que não tem essas condições todas. Então, às vezes, falta até o básico. Então, diante disso, como a Pixion tá, o que é que, assim, fora essa ferramenta do WhatsApp, traçando essas orientações de tratamentos e condução médica, condução clínica do paciente. Fora isso, a Pixion pensa em trabalhar alguma coisa sobre a gestão dos home cares, das empresas de internação domiciliar, alguma coisa gerencial, alguma coisa voltada para o nosso negócio também? É um mercado, bom, Bruno, é um mercado que a gente vem avaliando, é um mercado que tem crescido. A gente tem olhado, a gente acha que a gente pode agregar valor. A gente ainda está em estudos. Essa ferramenta que eu falei é uma ferramenta que a gente está testando e estudando para ver se realmente a gente consegue ter uma aderência boa. Então, ela está em estudos agora. Onde a gente vê que a gente poderia agregar muito valor para as empresas. Primeiro conseguir utilizar inteligência artificial também para ajudar nas decisões, tá? Então, a gente já vem usando isso dentro de laboratórios para ajudar na análise de exames, olhando exames mais críticos, mandando para caras mais especializados e exames menos críticos, mandando para médicos menos especializados, tá? Eu acho que, na medida que a gente cada vez mais tenha a informatização desses dados, desde receita digitais, dados coletados aí do paciente, exames, essa inteligência pode ajudar nas decisões, para que você não dependa tanto somente das pessoas e para que você tenha uma parametrização melhor, tá? Então, você já consegue mais ou menos colocar protocolos lá para ajudar nesse processo de decisão. Uma outra coisa também muito interessante é que, na medida que você tem esses dados na internet, né, que você coleta esses dados, a transição de um funcionário para outro ela se torna melhor. Então, quando você tem enfermeiros que trocam muito, ou então você tem um médico que tem que fazer um atendimento, muitas vezes, se você tiver essas informações já digitalizadas, esse atendimento pode ser feito até via internet, por conference call, por ferramentas online, ao invés de dele ter que ir até lá.
A outra coisa, você pode, com isso, começar a tomar decisões se aquele paciente faz sentido deshospitalizar já, faz sentido voltar para o hospital, continuar no home care, ou até cessar com o home care, porque já está no nível que ele consegue ir sozinho. Então, até ver o tipo de cuidado que você consegue dar aí. Então, eu vejo que essas ferramentas podem ajudar nisso. A outro ponto, até que foi mencionado pelo Eric, foi com respeito a dar dados que você possa comprovar que esse é o melhor tratamento ou o tratamento mais custo-efetivo que você consiga dar. Hoje, os hospitais já trabalham com muitos dados gráficos que ajudam nessas decisões. E eu vejo ainda que o home care precisa ainda evoluir nisso, até porque grande parte dos dados ainda não estão digitalizados. Realmente, apesar de ser um serviço aí com mais de 30 anos, as dificuldades impostas pela grande área de abrangência, cada paciente em sua casa, ainda torna o nosso serviço com um campo muito grande para trabalhar nessa área de tecnologia e integração de todo o ecossistema. Pessoal, muito obrigado, Eric, muito obrigado, Felipe. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Estamos encerrando agora aqui o nosso bate-papo e agradecer a todo mundo da iniciativa FIS, José, doutor José, meu amigo Rodrigo, e tenho certeza que esse projeto vai crescer ainda mais. Um abraço, boa tarde e fiquem com Deus aí. Grande abraço. Obrigado, Rodrigo, obrigado. José. Obrigado. Eric.